Minha intenção nesse módulo é dar uma ideia para vocês como utilizar o método de Monte Carlo, que é um método que usa simulações numéricas para estudar fenômenos aleatórios. Nós vamos ver a essência desse método, estudar algumas maneiras com as quais nós conseguimos gerar números aleatórios com diferentes características. Vamos ver dois exemplos de simulação, como que a gente determina o intervalo de confiança a partir dos resultados, e vamos ver um slide sobre como gerar dados com algum tipo de correlação. Essa foto aqui é do Cassino de Monte Carlo, em Mônaco, na Europa. Mas não foi aqui que foi inventado esse método. Qual a ideia, então? Quem inventou foi esse cidadão aqui, é um polonês, o Lan, que no final da década de 1940, ele trabalhava com projetos secretos de armas nucleares nos Estados Unidos. E o projeto tinha que ter um codinome, que foi dado então pelo Lan de Monte Carlo, porque era o cassino do mesmo nome em Mônaco que o tio de Lan jogava com o dinheiro que tomava emprestado dos parentes. Então foi o nome que veio na cabeça dele e até hoje é conhecido como o método de Monte Carlo. A ideia básica é a gente estimar intervalos de confiança por meio de simulações numéricas. Essa é a essência. Ele abrange modelos estatísticos lineares e não lineares. Ele lida com quaisquer tipo de distribuições de probabilidade, não apenas a distribuição normal, mas qualquer uma. Ele é adequado para resolver desde problemas muito simples a problemas muito complexos, sem envolver hipóteses simplificativas. Você precisa ter um modelo matemático daquele fenômeno, daquele processo, daquilo que você quer simular. Você então gera uma coleção bastante ampla de repetições daquele fenômeno usando geradores de números aleatórios. E você analisa a resposta, faz uma análise estatística de todas aquelas massivas simulações que você colocou na entrada do sistema. E com base na análise estatística da resposta, você tira uma série de conclusões sobre o comportamento desse sistema. Um exemplo simples de aplicação, digamos que nós temos aqui um acoplamento eixo-furo e que nós sabemos que as características da fabricação do furo não são perfeitas, existem erros aleatórios nos diâmetros dos furos, e se a gente conhece essa distribuição de probabilidade, a gente sabe mais ou menos o que esperar. Mesma coisa para o eixo, existem também erros aleatórios na fabricação do eixo, e se nós conhecemos as características desses erros aleatórios, nós podemos agora simular um número muito grande de furos, um número muito grande de eixos e estudar o casamento entre eles e, com isso, caracterizar como se distribuem as folgas resultantes. É um método relativamente simples da gente simular, porém envolve uma quantidade muito grande de simulações. Isso, hoje, no computador, é muito fácil da gente fazer. O elemento básico para a gente trabalhar com essas simulações é gerar números. A função aleatório, que nós já estudamos, ela gera uma distribuição uniforme de probabilidade. São valores com a mesma chance entre 0 e 1 de qualquer um deles acontecer. Essa distribuição resulta numa média igual a 0,5, que é o valor médio aqui entre 0 e 1, e num desvio padrão, que nós já vimos também como calcular, é 1 sobre 2 raiz de 3. A sintaxe da função aleatória é a mesma no Google Planilhas e no Microsoft Excel. Se nós quisermos estender essa faixa para ficar maior do que 0 e 1, nós podemos usar constante aditiva e constantes multiplicativas. Se nós criarmos essa função aqui, a mais b menos a, que multiplica aleatório, nós vamos estender essa faixa de variação
para os valores entre A e B, com essa conta simples que está aqui. Isso faz com que a média seja o valor médio entre A e B, e o desvio padrão é calculado por essa expressão que aqui está. Podemos também simular uma função que tem uma distribuição de probabilidade triangular, simplesmente calculando a diferença entre duas chamadas independentes da função aleatória. Isso produz uma função com essa característica que está aqui. Ela varia entre -1 e +1. E, com isso, nós temos uma média igual a 0 e um desvio padrão 1 sobre raiz quadrada de 6. Vem uma pergunta: quantas repetições eu preciso fazer para que a minha simulação seja representativa da distribuição que eu estou analisando? A resposta é depende. Depende do nível de confiança desejado. Essa fórmula nos estabelece o número de repetições necessárias para atingir aquele nível de confiança. Por exemplo, se nós estamos interessados em 0,95, que seria 95%, nós fazemos essa conta e multiplicamos por 10 à quarta. Como o nível de confiança é 1 menos alfa, sendo alfa o nível de significância, essa expressão aqui do meio ela se reduz nessa expressão que aqui está. Então, depende do valor de alfa. Quanto menor o valor de alfa, que resultaria em maior nível de confiança, maior vai ser o número de simulações que a gente tem que fazer. Para um caso típico, onde o nível de confiança é 95%, a alfa é 0,05. Substituindo aqui, a gente tem um número de 200.000 repetições. Aqui nós estamos representando 6 histogramas diferentes que foram gerados usando simulações com números distintos. Aqui, apenas 10 à segunda, ou seja, 100 simulações. Veja que o histograma está longe da forma triangular, que seria aquela esperada. Já com 1000 simulações, melhorou um pouquinho. Com 10 à quarta, que seria 10.000, já está bem melhor. Com 10 à quinta, que seria 100.000, é metade daquele número ideal para 95% de nível de confiança, veja que já está bem legal aqui essa distribuição. Com 10 à sexta e 10 à sétima, ele fica praticamente perfeito. Então, a gente está aqui verificando que quanto maior o número de repetições, melhor do ponto de vista de qualidade dos resultados. Mas leva mais tempo. É por isso que aquele número calculado pela fórmula é recomendado. É um equilíbrio entre uma boa qualidade e um número de repetições não tão elevado. Para gerar números aleatórios com distribuição triangular variando entre A e B, eu tenho que fazer mais uma continha aqui, coisa bem simples. E isso gera essa média, gera esse desvio padrão. Nós podemos também simular um tipo especial de distribuição chamada distribuição U, que é uma distribuição muito comum quando a gente lida com ruídos, com comportamentos senoidais. Essa é a função que nós usamos para gerar uma distribuição U variando entre A e B. Usa a função aleatório dentro aqui de uma função cosseno. Isso vai resultar no valor médio entre A e B e vai resultar nesse desvio padrão que aqui está. E para gerar uma distribuição normal, um caminho é usar essa função aqui. No Google Planilhas, nós vamos usar essa função inversa da distribuição normal, que tem uma sintaxe diferente, mas a ideia é a mesma no Excel, e o argumento vai ser aleatório. Lembra que essa função ela te calcula o valor de x para uma dada probabilidade. Quando a gente usa aleatório dessa forma, nós estamos gerando de maneira aleatória uma probabilidade entre 0 e 1. Essa função inversa, então, vai pegar essa probabilidade entre 0 e 1 e transformar isso num valor de z, que aqui a gente está chamando de x. Então, essa é a ideia. Esse tipo de função gera números aleatórios com distribuição normal. Existe também uma outra função, meio estranha, essa que está aqui, raiz quadrada de -2 vezes log neperiano de aleatório, vezes o cosseno 2π vezes aleatório, que é uma função bastante estranha, mas dá para a gente verificar que ela também gera uma coleção de números aleatórios com distribuição normal.
Ambas geram distribuições com média zero e desvio padrão igual a 1, que são distribuições normais padronizadas. Se nós queremos estender isso para uma faixa de valores maior, nós temos que utilizar essas constantes aditiva e multiplicativa, que também se aplica aqui nessa função. Isso vai produzir uma variável aleatória com distribuição normal, com média igual ao valor de A e desvio padrão igual ao valor de B, que nós utilizarmos aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui de uma simulação. Temos aqui um resistor elétrico. É um elemento cuja resistência é, a princípio, conhecida. Existe uma escala aqui de cores com as quais a gente reconhece o valor da resistência desse resistor elétrico. Por exemplo, aqui o preto corresponde a 0 e o marrom corresponde a 1. Marrom, preto, preto. Isso corresponde a 100, então é 100 ohms. E essa última faixa colorida aqui, ela corresponde à chamada precisão do resistor. Quando é dourada, como é esse caso aqui, corresponde a 5%. É um resistor de melhor qualidade do que um resistor que tem uma faixa prateada, cujo valor pode variar em 10%. Então nós temos aqui um exemplo de um resistor, e se nós pensarmos num conjunto de resistores produzidos com essas características, a gente esperaria que ele apresentasse um valor médio de 100, e aqui nós estamos representando essa tolerância aqui como se fosse o desvio padrão. Nós vamos ver mais tarde que a interpretação pode ser um pouco diferente, mas estamos representando aqui um desvio padrão de 5%, que 5% de 100 é 5 ohms. Se agora nós gerarmos, através dessa função aqui, um conjunto de valores, nós vamos obter um histograma como esse. Aqui foram feitas 2.000 simulações e nós estamos vendo aqui que os valores gerados eles se distribuem conforme a distribuição normal, cujo valor médio aqui está em torno de 100, e o desvio padrão, se nós calcularmos, vamos ver que está próximo aqui do 5. Nós vamos agora estender esse conceito para uma simulação, envolvendo aqui a associação em série de dois resistores. Esses resistores têm esses valores aqui, 100 com desvio padrão de 5 ohms, 220 ohms com desvio padrão de 11 ohms. E nós queremos estudar como se comporta essa associação em série desses resistores. Vocês talvez se lembrem, lá do vestibular, que a resistência equivalente é resultante da soma algébrica das duas resistências, que nesse caso aqui vai ser 320 ohms. E como é que a gente calcula o desvio padrão? Veja, se a gente pensar R1 como sendo uma variável aleatória, R2 como uma outra variável aleatória, o desvio padrão da soma de duas variáveis aleatórias vai ser calculada dessa maneira, né? A variância da soma é a soma das variâncias. Quando a gente tira a raiz quadrada, a gente vê que a conta é essa, resultaria nesse caso aqui em 12,08 ohms. Então, a associação em série produziria um resistor equivalente com 320 ohms e um desvio padrão de 12,08. E nós vamos fazer isso numericamente, através do método de Monte Carlo. Para isso, nós vamos gerar um conjunto bastante grande de valores aqui desse resistor, com esse desvio padrão, aqui também, e nós vamos somar os valores. Ao resultado aqui dessa simulação, aqui também foram feitas 2.000 vezes. O resultado produziu uma distribuição com distribuição bem próxima aqui da normal, cujo valor médio a gente calculou, 320,1, que nós vamos comparar com o valor teórico exato aqui, que seria 320. Olha, está muito perto. E o desvio padrão resultante dessa simulação aqui deu 12,3, que é um valor também próximo desse valor 12,08. Como a gente sabe, isso aqui é uma estimativa pontual, ela não necessariamente resulta no valor exato, é um valor próximo do desvio padrão. Mas veja que foi bem próximo. E aqui nós usamos apenas 2.000 simulações. Se fossem usadas 200.000 simulações, a proximidade desses valores seria ainda maior. O segundo exemplo é a associação desses mesmos resistores, só que agora em paralelo. Nesse caso, a fórmula para calcular o resistor equivalente é um pouquinho diferente. Vem dessa fórmula aqui,
que quando a gente explicita em termos da resistência equivalente, ela assume esse formato, que aplicando aqui os valores nominais dos resistores, nós chegaríamos aqui em 68,75 ohms. Como é que é o desvio padrão resultante dessa resistência equivalente? Eu não sei. É possível calcular, mas o que a gente estudou até agora não nos permite chegar lá. Então, fica a dúvida. Entretanto, fazer essa simulação é simples. Nós vamos pegar uma quantidade grande de valores de R1, de R2, com essa média, com esse desvio padrão. Nós vamos calcular os inversos de cada um desses valores, somar e, com base nisso, calcular a resistência equivalente. Isso vai gerar também um conjunto de dados. O histograma está representado aqui. Se nós calcularmos o valor médio desse histograma, nós vamos encontrar 68,69, que é um valor próximo daquele valor teoricamente esperado. E o desvio padrão? É só analisar esses dados, 2,61 ohms. Aqui eu não tenho nem com o que comparar. Então veja que, matematicamente, o esforço não foi muito diferente em trabalhar com resistores em série ou em paralelo. Eu sempre gero um conjunto grande de valores e analiso a estatística da conta resultante e chego a conclusões sobre o comportamento da grandeza resultante. Veja que eu não tenho uma solução analítica fácil aqui. E assim a gente pode estender esse método de Monte Carlo para problemas de complexidades muito maiores. E a dificuldade de resolver não cresce. Para a gente analisar os resultados, como nos casos anteriores, nós podemos pegar o histograma, verificar se existe uma certa simetria na atribuição que a gente está analisando, e com eles calcular alguns valores, como média, como desvio padrão, e essa informação muitas vezes é suficiente para calcular o valor médio e desvio padrão. Mas em alguns casos nós estamos interessados em calcular o intervalo de confiança. Se a gente tem a média, o desvio padrão, e sabe que a distribuição é normal, calcular o intervalo de confiança nós já vimos como fazer. Mas nem sempre a distribuição resultante vai ser normal. Ela pode ter uma outra forma. E como é que se calcula o intervalo de confiança nesses casos? Tem um caminho. O caminho está aqui representado na forma de um passo a passo. Seja y a série de n valores obtidos. N pode ser bem grande. Ordene todos esses y valores do menor para o maior valor obtido e denomine a série ordenada de YO, ordem ordenado, índice I. Terceiro passo, calcule o nível de significância, que é o valor do alfa, a partir do nível de confiança desejado. A fórmula é essa. A alfa é 1 menos o nível de confiança desejado. Passo 4, calcule o limite inferior do intervalo de confiança por essa fórmula que está aqui. Eu vou pegar o valor ordenado, índice II. Esse aqui vai ser o limite inferior. Onde é que sai esse valor II? É a parte inteira dessa conta. Alfa sobre 2, alfa é o nível de significância, multiplicado por n, que é o número de dados envolvidos na simulação. Isso aqui vai resultar no número, e esse número que nós vamos procurar o dado ordenado com essa mesma numeração que está aqui. E o limite superior, a ideia é parecida, só que a conta é diferente. É 1 menos alfa sobre 2, que multiplica n, pego a parte inteira desse número e vou procurar o elemento ordenado da série com essa posição que está aqui. Vamos entender isso um pouco melhor. Aqui nesse gráfico nós estamos representando no eixo horizontal todos os valores ordenados da série de números gerados. Eles começam do valor menor e vão até o valor mais alto. E no eixo vertical, o índice. O primeiro é o índice 1 e o último dos valores tem o índice mais alto de todos, que pode ser representado aqui de forma percentual também. Para encontrar os limites do intervalo de confiança, nós vamos seguir aquela regra. Nós vamos pegar, calcular o valor do IS, que é o índice correspondente à posição superior, pela fórmula que a gente viu antes, e vamos encontrar
o valor do I0 correspondente àquela posição. E essa é aquela posição, Y0 nessa posição vai me gerar o limite superior do intervalo de confiança. O limite inferior, eu faço a conta, encontro o II, e o YO, índice II, corresponde ao limite inferior do intervalo de confiança. Então, esse intervalo está representado aqui. O valor mínimo ao valor máximo. Fica bem simples de chegar nele. Vamos ver aqui com um exemplo. Nesse exemplo, nós estamos simulando dos 2.000 valores de resistores equivalentes dessa associação aqui em paralelo. E nós desejamos representar um intervalo de confiança com um nível de confiança de 95%, portanto, o alfa é de 0,05. Se nós gerarmos um conjunto de 2.000 simulações, o II, que corresponde a alfa sobre 2 vezes n, vai ser 50. É só fazer essa conta que você vê. E o IS, é o índice superior, vai ver que é 1 menos alfa sobre 2, fazendo a conta 1950. Então, nós pegamos todos os 2.000 valores e ordenamos eles. Aqui eu estou representando um trecho dos valores ordenados. O primeiro valor corresponde à posição 50, que é esse que está aqui, 63,826. E o valor correspondente à posição 1950 está aqui representado. Isso faz com que a resistência equivalente, com 95% de nível de confiança, esteja contida dentro desse limite inferior e esse limite superior, que estão aqui representados. Então, é dessa forma que a gente chega no intervalo de confiança. Finalmente, nós vamos ver aqui um caminho através do qual nós conseguimos simular duas variáveis aleatórias que não sejam exatamente independentes, que elas tenham um coeficiente de correlação entre si. E o ponto de partida é gerar duas variáveis aleatórias normais independentes. x1 e x2 são independentes. E calcule a variável aleatória normal x3 fazendo essa conta. É uma combinação linear de x1 com x2, onde o primeiro coeficiente aqui é o próprio coeficiente de correlação e o segundo vai ser a raiz quadrada de 1 menos coeficiente de correlação ao quadrado. Quando essa variável x3 é calculada dessa forma, a partir da combinação linear de x1 e x3, nós produzimos uma variável aleatória x3 que tem um coeficiente de correlação ρ com a variável x1. Então, x1 e x3 têm um nível de correlação que a gente pré-estabeleceu. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui foi feita a geração de um conjunto de valores, considerando o coeficiente de correlação 0,50, e veja o resultado aqui. Aplicando a função correl nesse conjunto de dados aqui, nós chegamos a um valor aqui muito próximo de 0,50. Aqui agora em vermelho, o coeficiente de correlação é 0,90. Geramos aqui também um conjunto de dados e calculamos o coeficiente de correlação e veja, ficou muito próximo aqui daquele valor desejado. Então, quando nós tivermos simulações um pouco mais complexas, que envolvam variáveis aleatórias que tenham algum grau de correlação entre si, nós já vimos como simular os valores que nós precisamos usar nessas simulações.